capítulo 15, versos 1 e 2. Os versos 1 e 2 nos apresentam o pano de fundo da parábola do filho pródigo. Então, essa parábola, para ser compreendida por nós, exige que nós tenhamos em mente o conteúdo dos versos 1 e 2, que nos apresenta uma crise para a qual o Senhor Jesus ofereceu uma parábola como resposta sua para certas indagações humanas que estavam sendo feitas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, é muito fácil compreender o contexto histórico do enunciado da chamada parábola do filho pródigo. O Senhor Jesus estava andando com cobradores de impostos corruptos, bem como sendo acompanhado por meretrizes. O texto diz: publicanos e pecadores. E a liderança religiosa do seu tempo levantou a seguinte questão: como que, sendo ele profeta e mestre, pode andar na companhia de pessoas que têm cometido tamanhas afrontas a Deus? Acontece que naqueles dias um fenômeno estava ocorrendo. Aquelas prostitutas com doença venérea, aqueles cobradores de impostos corruptos não estavam frequentando sinagoga, não conseguiam ouvir a religião ou o judaísmo institucionalizado, mas ouviam a Cristo. Havia algo na mensagem de Cristo que os atraía e que fez com que pela primeira vez em suas vidas aquelas pessoas parassem para ouvir um pregador falar sobre o Criador dos céus e da terra. O Senhor Jesus, sabendo então das questões que estavam sendo levantadas pela liderança religiosa judaica, cria 3 parábolas, a fim de, através delas, justificar o seu procedimento, ajudando então a religião do seu tempo a compreender o que estava acontecendo. Que fenômeno era aquele? E homens e mulheres que não colocavam pé em sinagoga, parando finalmente para ouvir a palavra de Deus através dos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A parábola do filho pródigo tem algumas divisões bastante claras e que nos ajudam um bocado a entender a essência do cristianismo. E é muito importante que nós saibamos anunciar para o mundo qual é a essência do cristianismo, porque pessoas podem estar profundamente equivocadas quanto àquilo que Deus pensa e que foi revelado no seu Evangelho. E muitas vezes, por exemplo, entre outras coisas, julgando que a nossa preocupação precípua é com moralidade, que nós estamos preocupados, por exemplo, com algo como bebida alcoólica. Só que a preocupação maior do cristianismo não é com moralidade, mas sim com a restauração da relação do homem com o seu Criador.
E essa passagem, como poucos textos no Novo Testamento, nos ajuda a entender qual é a essência do cristianismo, do que se trata o cristianismo. Em primeiro lugar, a parábola do filho pródigo nos apresenta o conceito de pecado. Não há como entender as boas novas sem que antes compreendamos as mais novas. Não há como compreender o Evangelho sem que antes vejamos as nossas rugas morais através do espelho da lei. Amigos e irmãos queridos, o que há de tão repulsivo assim no pecado, que exigiu que Deus, na sua santidade, nos permitisse viver essa espécie de vida que nós vivemos debaixo do sol? Nós não temos um dia de descanso sequer. É um mundo de tragédias naturais, de tsunamis, de terremotos, furacões, maremotos, de doenças incuráveis. Nossa Constituição é absolutamente frágil. Pode ser que eu esteja nesta noite pregando para algumas pessoas que dentro de alguns poucos meses não estarão mais entre nós. E não é que eu esteja recebendo uma revelação agora e lhes entregando uma profecia. Simplesmente eu estou lhes falando sobre aquilo que é absolutamente óbvio. O homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Por que duramos pouco? Enterramos os nossos filhos. Por que, para que houvesse a reconciliação com Deus, necessário foi que o Senhor Jesus passasse por aquela sessão de surra e espancamento, parasse no madeiro, fosse morto e sepultado? O que há de tão hediondo assim no pecado, que para que o homem pudesse se reconciliar com Deus, foi necessário que o Filho de Deus fosse imolado pelo próprio Pai? A parábola do filho pródigo nos ajuda a entender esse ponto. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, e ele lhes repartiu os haveres. Isso é pecado. O que é pecado? E nesse ponto nós nos equivocamos. Porque pensamos em sexo, pensamos em bebida, pensamos em drogas, quando na verdade o conceito bíblico de pecado não tem tanto a ver com a prática de certos pecados isolados em nossa vida. O pecado é pecado em razão do fato de que quando o praticamos, nós pecamos contra um ser absolutamente amável. Ele é chamado aqui de Pai. Ele não é, permitam-me dizer, o diabo nosso que está nos céus. Ele é o Pai. Quando pecamos, nós pecamos contra o poder que nos sustenta. Olhe para o seu batimento cardíaco. Que controle você tem sobre ele? Nenhum. Sua vida é segurada por um fio, mediante o poder de um ser onipotente. Aleluia! É feio em Campina Grande, no Rio de Janeiro, em
sua ira e a desviou do homem e a trouxe para si mesmo na pessoa do seu único filho, punindo no seu ser santo os nossos pecados. Pecado é banalizar a herança, é darmos uma finalidade pecaminosa para os dons de Deus que nós recebemos. O texto diz: Pai, dá-me a parte que me cabe dos haveres, ou dos bens, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Pecado é viver numa terra distante, é conhecer Deus à distância, é ter passagens bíblicas na memória, falar sobre religião com uma certa afetação, mas negar o poder da piedade. É crer como os demônios creem, saber que Deus existe, mas não o amar. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Isso é pecado. Esse é o conceito bíblico. Notem, a Bíblia não está dizendo que nós somos julgados por Deus por causa de idiotices, de mero capricho da divindade. A Bíblia não nos apresenta um neurótico celestial preocupado com tolices. Se vocês me permitam usar o português popular, o grande problema seu, o grande problema meu, é que nós temos pisado na bola no campo do amor. Você não ama, eu não amo, nós não sabemos amar. Há um monte de gente com a vida marcada por causa do seu e do meu desamor. O grande problema nosso é que perdemos o encanto por Deus e nós não conseguimos amar ao próximo com o amor que nós temos pela nossa própria vida. E quando nós deixamos de amar, nós deixamos de viver a vida que o próprio Deus vive. E Deus não pode abençoar pessoas que se recusam a viver a vida que Ele próprio vive, porque Ele é santo, santo, santo. Ele de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então essa é a primeira divisão da parábola do filho pródigo. O conceito de pecado. Pela primeira vez, aquelas prostitutas com doença venérea e os corruptos da Palestina estavam tomando consciência do fato de que sua vida era repulsiva aos olhos de um ser absolutamente amável. Em seguida, o Senhor Jesus apresenta as consequências do pecado para a sua e para a minha vida, para a vida de todos nós. Verso 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. A vida de pecado é uma vida de desperdício. Você desperdiça sua saúde, sua família, sua reputação. É uma vida onde os seus instintos governam sua vida na totalidade do seu ser. E o texto prossegue dizendo: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Essa é uma das principais consequências do pecado, é a fome. Fome de sentido para viver, fome de propósito, de amor, de perdão, da construção de um senso mínimo de uma autoestima saudável. Fome. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. É a dependência posta no lugar errado. É em razão dessa demanda da sua alma, que só Deus pode suprir, você vender a sua alma para alguém. Você
Quem conhece a Deus percebe com absoluta clareza o caráter hediondo da proposta. Porque quem anda com Jesus não se curva diante de nada nem de ninguém. É capaz de respeitar e honrar aquele a quem deve respeito e honra. Mas culto, o cristão tem alguém mais excelente no universo diante de quem se sente compelido a se curvar. Esse Deus autoexistente, infinito, imutável, único, e que ao mesmo tempo é justo, longânimo, benigno, misericordioso. Um Deus que de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, porque Ele é santo, santo, santo. Glória a Deus. Então ele foi e se agregou dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. O pecado faz isso com a sua e com a minha vida, nivela a nossa existência, a dimensão de vida dos porcos. Outro dia, estava na minha casa, e eu tenho uma raça de cachorro que eu digo que é a única raça convertida, o labrador. Meu cachorro é um santo. Mas outro dia ele deu um péssimo testemunho. Passou a cadela do vizinho no cio, na frente da nossa casa. Eu moro num condomínio, numa casa, numa rua muito calma, em frente a uma reserva florestal. E lá veio o vizinho, naquela rua tranquila, com a sua cadelinha no cio. Esse cão da raça husky siberiano. A cadelinha parou no cio, em frente ao nosso portão, que é um portão de madeira, com um espaço mais ou menos ali, sei lá, de uns 20 centímetros, entre uma ripa e outra. Pois o meu santo cão, o Muffet, ficou alucinado. Quando a cadelinha saiu, ele colocou quase que a metade do corpo do lado de fora e fixou o focinho no exato lugar onde ela estava sentada. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, olha o poder do instinto animal, instinto que habita em mim. Mas tem que haver alguma coisa em minha vida que me leve a não me comportar como meu cão, porque eu não posso negociar os meus valores, o que dá sentido à minha existência, e magoar pessoas que eu amo por causa das exigências dos meus instintos. O cristianismo faz isso por você e por mim. Ele nos leva a erguer a cabeça e nos comportar como homens. É a razão esclarecida pela verdade libertadora do Evangelho, que volta a ser entronizada e fazer com que venhamos a dar um curso para a nossa vida, que quando a morte nos encontrar, possamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Aleluia! Em seguida, nessa parábola, o Senhor Jesus fala sobre como o homem pode se reconciliar com Deus. Esse tema é tratado do verso 17 até o verso 25. É a terceira divisão da parábola do filho pródigo. Como que o homem pode se reconciliar com Deus contra quem pecou? É a principal pergunta
que você deve responder em sua vida. É a pergunta que será feita a você, caso você venha passar esse ano pela experiência que eu passei. Em seguida, a partir do versículo 22, o Senhor Jesus fala sobre o amor do Pai. O Pai vê a silhueta do Filho aparecer na linha do horizonte. Eu vou falar de modo bem resumido, a passagem é riquíssima, mas o tempo é curto. O Pai sai correndo na direção do Filho. Ele não espera o Filho chegar e o abraça e o envolve com o seu amor, e não o manda para a senzala para pagar pelos seus pecados. O Pai não exige dele pagamento da dívida. O acolhe, coloca a sandália nos seus pés, anel no seu dedo, muda-lhe as vestes, mata o novilho cevado e diz: comamos e regozijemos-nos, porque esse meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos queridos, vou fazer uma afirmação polêmica. Eu soube de alguém nessa cidade que me parece que se converteu ao islamismo. Eu não sei. Pois depois de ter perscrutado todos os caminhos da religião, foi justamente essa evidência estética do cristianismo que me fez decidir pelo Pai de Jesus Cristo. Pois eu não encontro no universo ser tão doce, tão amável, tão digno de ser cultuado quanto o Pai de Jesus Cristo. Não há Deus igual ao Deus de Jesus Cristo. Esse Deus que parte na nossa direção e que nos abraça, nos envolve com seus braços. Deus que não pede de nós idiotices. Deus que não convida você e a mim para, mediante comportamento que inviabiliza a nossa existência, tentarmos impressionar a divindade para comprarmos o seu amor. O seu amor é gratuito e é chamado na Bíblia de graça, favor imerecido. E por fim, lamentando, meu coração aqui doendo porque eu tenho que correr. Estamos no meio de semana, estou surpreso de ver tanta gente aqui, sabendo que muitos trabalharam hoje o dia inteiro e muitos terão que trabalhar amanhã. Não é feriado ainda. Deixa eu concluir. A última sessão da parábola do filho pródigo é dedicada à religião. Os fariseus são representados aqui por esse irmão mais velho. E o que Jesus diz é: cuidado com religião. O encontro com igreja, com pastores, com padres, pode levá-lo a banalizar o sagrado. A perda progressiva pelo encanto pode fazer com que você perca o senso de maravilha de ouvir o Evangelho e aquilo assustar. Sócrates costumava dizer que a filosofia nasce do espanto. E eu diria que ninguém se torna verdadeiramente teólogo sem o espanto com a beleza do Evangelho. E pastores neuróticos, cultos mornos, vazios, sem transcendência, sermões enfadonhos, legalismo religioso, estreiteza moral, falta de visão social,
absolutização do que é relativo e relativização do que é absoluto. Todas estas coisas podem fazer com que uma pessoa esteja perdida na casa do Pai. Vejam como que o cristianismo não tem preocupação com moralidade. Há dois perdidos nesta parábola. Um está perdido do lado de fora da casa, outro está perdido do lado de dentro. Um fuma, vamos assim dizer, contextualizando, bebe, se prostitui. O outro é dizimista, é casto, é abstêmio, não falta as vigílias. Ele é justo, mas não é bom. Estar diante dele é estar diante de um censor, não diante de um pai. E como ele está do lado de dentro, dentro dessa cerca de proteção, não levando as pauladas dos que tiveram peito e foram para o lado de fora, ele julga que a sua prosperidade, o equilíbrio familiar, sua boa saúde redundam ou resultam do prazer de Deus com a sua vida. O inferno não está preocupado se você está perdido do lado de fora ou do lado de dentro. E essa parábola deixa subentendido que os que estão mais perdidos são justamente aqueles que se deixaram perder na religião. A questão é, sendo assim, como nos reconciliar com Deus? Sendo o pecado algo tão grave, e a religião tão capaz de, mediante o seu papel corruptor, fazer com que nos enchemos de justiça própria. Julgando que se Deus tem uma resposta moral a dar na sua relação para conosco, é nos abençoando. Este meu sermão ele apresenta o maior preâmbulo de todo o meu ministério de pregação, porque tudo que eu falei até agora foi apenas um preâmbulo para aquilo que eu tenciono falar em 3 minutos, encerrar a minha mensagem para nós orarmos. A questão é como nos reconciliarmos com este ser amável contra quem pecamos. Como voltar para a casa do Pai. Vejam comigo, estamos concluindo. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então, caindo em si, conversão é isso. Não há salvação sem conversão. O que esta parábola nos ensina é que não há salvação sem conversão. E conversão nada mais é do que um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Não há conversão sem arrependimento e não há conversão sem fé. No arrependimento, eu choro, não porque não correspondi às expectativas dos meus pais, da sociedade ou da religião. Eu choro porque eu pequei contra o Criador e preservador da minha vida, aquele que Jesus Cristo chama de Pai, em razão da sua infinita doçura. E vejam se não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Então, caindo em si, é uma crise, é um estalo.
Conforme se costuma dizer, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Notem que o primeiro movimento da alma na direção de Deus tem sua raiz, a sua sede no egoísmo. Essa pessoa chega à seguinte conclusão: viver longe do Criador não é um bom negócio. Viver longe do Criador é viver uma vida incerta, é depender de algo ou de alguém, consequentemente de alguma coisa absolutamente frágil para a construção da minha felicidade. É viver numa terra distante, a sentir fome. Verso 18. Que verso! Muitos pregadores aqui nessa noite, esse deve ser o alvo da nossa pregação. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Em nome de Jesus. Eu que quase recebi um diagnóstico de uma das formas mais letais de câncer que existe, câncer de pulmão. Eu não vim para Campina Grande para que se espalhe pela cidade a notícia de que eu sou um bom orador. Naquele hospital, essa ideia não me consolou, não serviu para mim. Tudo que eu queria saber era se minha vida tinha sido uma vida útil para Deus. O que eu espero com esse sermão é que os que estão aqui presentes possam dizer: levantar-me-ei. É uma decisão. O que eu espero é que você esteja recebendo esclarecimento, sua mente esteja sendo convencida pela luz do Evangelho, e que isto esteja atingindo suas afeições, tocando em seu coração e movendo a sua vontade ao ponto de você dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Notem, não é levantar-me-ei, irei para a igreja Assembleia de Deus, irei para a igreja presbiteriana ou para a igreja batista. Levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai. É isso que aconteceu. Aquelas pessoas não ouviam os rabinos, a mensagem não fazia sentido para aqueles corruptos e prostitutas. E aí surge Jesus no cenário, anunciando um Deus absolutamente amável. E aquelas pessoas chegaram à seguinte conclusão: não é que eu pequei contra a sinagoga, eu pequei contra o Pai. Levantar-me-ei e irei ter com Ele. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de Ti. Já não sou digno de ser chamado Teu filho. Trata-me como um dos Teus trabalhadores. Não há espaço para racionalização. Eu tenho falado sobre isso para os membros do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, do terceiro comando, dos amigos, para todas as facções criminosas. Porque alguns, de uma mentalidade, até onde eu consigo perceber, mais de esquerda, colocam toda a responsabilidade sobre o meio, eliminando a responsabilidade do indivíduo. Aí eu pergunto para esses dirigentes de facções criminosas: mas se pessoas fizessem com a sua família o que você fez com a família delas, usando os argumentos que você usa para justificar, você aceitaria? Unanimemente eles dizem: não. É feio o que eu estou fazendo. Outro dia um dirigente do Comando Vermelho disse para mim, em resposta à minha pergunta: mas por que você continua no tráfico? Ele falou: porque o tráfico me dá o que eu amo mulher, eu gosto de mulher, ele me possibilita comprar as coisas que eu quero, e outra coisa, eu gosto de poder. E quanto mais poder a gente tem, mais poder a gente quer. Aí eu fui tomado por um sentimento, uma fúria.
espero permeada do amor do Evangelho, e disse para ele: poder, amigo, criaturas que fazem exame de próstata não têm poder. A sua condição é trágica. Você pode ser o dono do pedaço lá no complexo do Alemão, mas você não é senhor nem mesmo na sua própria casa. Você não é dono do seu corpo. Hoje à noite você pode fazer um aneurisma, seu coração parar de bater. O que somos é como diz a Bíblia, vermes em Jacó. É como disse Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, porque a nossa vida passa como um sonho e nós voamos. E levantando-se foi para o seu pai. Se eu parasse no verso 19, eu só teria falado sobre lei. Eu teria deixado todos vocês no desespero. Mas cristianismo é evangelho. Cristianismo não é suba a escadaria de joelhos de determinada igreja para receber a bênção de Deus. O nosso Deus não pede de nós idiotices, pede arrependimento, que é uma mudança radical de perspectiva. Agora acontece que a mensagem do cristianismo não é só uma mensagem de arrependimento. A mensagem central do cristianismo é chamada de boa nova. É uma coisa que quando você ouve, você tem quase que invariavelmente a tentação de dizer: isto é muito bom para ser verdadeiro, não é possível que seja assim. Boa nova. Se esse não é o seu sentimento quando você ouve o pregador, não está vendo pregação do evangelho na sua igreja. Porque quando o evangelho é pregado, o ser é pacificado em tamanha extensão que nós somos levados a dizer: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Cristianismo é boa nova. Cristianismo não é imite a Cristo para ser salvo. Não confunda Cristo com Moisés. Cristianismo é veja o que Cristo fez por você para que você pudesse ser salvo. E a partir desta experiência de redenção, aí sim o imite. Não para ser salvo, mas por causa da gratidão experimentada na alma em razão desta salvação gratuita. O texto diz, a história que todos vocês conhecem: o menino volta para casa, recebe o abraço do pai. O pai não manda para a senzala. Isso é muito importante de ser frisado, porque nós vivemos num país de background religioso extremamente legalista. E a notícia do evangelho, ela vai em tamanha proporção de encontro à nossa cultura, que nós quase que invariavelmente procuramos incorporar na nossa praxis cristã aquilo que não tem a ver com boa nova. O filho recebe o abraço. Esse ponto é sensacional, é glorioso, é excelso. O filho recebe o abraço do pai. O pai troca-lhe as vestes, põe anel no dedo, restaurando sua autoridade na família, calçado nos pés, porque só o escravo devia andar calçado. Bom, esses detalhes da história vocês conhecem muito bem. Mas o que eu acho mais extraordinário é que o menino está participando da festa. O novilho cevado morto, e lá está ele, depois de ter gastado a herança com prostitutas. E como diz o pregador americano Timothy Keller, depois da tentativa de ter matado o pai, porque ele queria matar o pai para ficar com a herança. É isso que a Bíblia diz: o nosso pecado consiste em assassinato, em teocídio, em tentativa de matar a Deus. E esse menino volta para casa. Em vez de encontrar o seu carrasco
encontra aquele de cujas entranhas havia saído e que por isso o abraça, o envolve, realiza a festa. E lá está o menino participando da festa enquanto o irmão mais velho fala. Gente, eu estou sentindo falta daquele tablado que tinha aqui que me permitia andar de um lado para o outro, que é a vontade que dá de andar e de falar com cada um de vocês, porque agora nós estamos entrando no momento, na parte libertadora da mensagem. Agora nós estamos entrando naquilo que você só vai encontrar no Evangelho de Jesus Cristo, não vai encontrar em nenhuma outra religião. Aleluia. O que o Senhor Jesus Cristo diz? Olhem para essas prostitutas, olhem para esses cobradores de impostos, para esses beberrões. Eles estão andando comigo e certos da sua redenção, enquanto se tornarão surdos para a voz da sinagoga. O que Cristo está dizendo é o seguinte: que sem cara de pau você nunca vai entrar no reino dos céus. Ser cristão é ter cara de pau, é participar da festa, mantendo um dos ouvidos surdo para a voz do irmão mais velho, que representa a religião, a lei, o diabo, sua consciência. Entendam o que eu estou dizendo. Eu não estou falando que o cristianismo é um convite para sermos muito maus, porque Deus é muito bom. O que eu estou dizendo é que a mensagem do cristianismo nos chama para participarmos da festa e pararmos de ouvir religião e ficarmos com o Evangelho de Cristo. Sem isso você jamais entrará no reino dos céus. É a atitude radical que nós encontramos na Reforma Protestante, na vida de Martinho Lutero. Quando eu me aproximo de Deus, eu faço confiando mais na sua misericórdia do que na minha inocência. O que eu espero é que você aceite esse convite absurdo do Evangelho, que você participe da festa. Não ouça a lei, não tente aparecer com histórico de boas obras na frente. Vou parecer místico agora, na frente do diabo. Lutero costumava dizer: o diabo é um exímio orador, e ele tem a sua consciência e a lei a seu favor. Não venha com essa contabilidade sem vergonha de quantos orfanatos você ajudou, quantos dízimos já deu, com quantas prostitutas deixou de sair, quantas verbas públicas deixou de desviar. Ele vai revelar até a sua maldade na prática do bem, a sua hipocrisia, e como que muitas vezes você permitiu que as suas virtudes nada mais viessem a se tornar do que vícios esplêndidos. Barganha com o Criador. A mulher que está em adultério e que faz bons pratos de comida para o marido traído. Só uma coisa silencia o inferno. Só uma coisa silencia a lei. Só uma coisa silencia a nossa consciência. Só uma coisa é capaz de silenciar o inferno, a religião. É o Evangelho de Jesus Cristo, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Concluo dizendo o seguinte: agora deixa eu falar com Deus. O Senhor me acrescentou anos de vida, e o Senhor hoje é testemunha, junto com seus anjos, que eu aceitei o convite para Campina Grande, não para falar sobre trivialidade, mas para pregar teu Evangelho. Que eu volto para o Rio de Janeiro agora sabendo, certo de que eu preguei a palavra de Deus, e anunciei para vocês um Deus gracioso, que é capaz de acolher a prostituta, o homossexual, o político corrupto, o pastor fariseu. A esperança para todos, até para nós pastores, porque Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Vamos cantar.